com as visões do Oriente. Temos um painel com dois professores da Universidade Católica e não vamos dar o lugar primeiro às senhoras, vamos dar às senhoras, vamos começar. Não, está como lugar. Vamos às câmeras. Então, as senhoras primeiro. Sim. Faz um sorteio. Para ser paritário, faz um sorteio. Eu prescendo, não tinha para em primeiro lugar, mas eu presento a minha precedência porque eu gostava de ouvir a professora Manuela antes de falar. Então, serão primeiro as senhoras para esta sessão difícil, que é sempre a final do almoço, da sistema, que não interessa. Vamos ouvir então a professora Manuela Brito Martins sobre o compêndio de filosofia teórica e prática do jesuíta Francisco Xavier Rondina, o renascimento da neopatrícia. Desculpe, não há aqui apoio luminotécnico, quer dizer, acústico? Não há. A Manuela vai falar. A Manuela fala muito bem. Exatamente. Entende-se muito bem. Geralmente. Eu peço muita desculpa, mas é que eu de facto tenho dos 1000 decílios auditivos e interpretativos 500 morreram. Pronto, nós vamos fazer um esforço por falar mais alto. Por aí, obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, portanto, à professora Celeste Natário, portanto, o facto de me ter convidado para esta comunicação, para participar neste congresso. Não estive em Macau, mas portanto, estou aqui e, portanto, vou tratar de um autor que não é muito conhecido. Eu tenho aqui, fiz projeção, os senhores agora estão aqui a ver, já agora. Eu vou tratar desta obra de Francisco Xavier Rondina, a filosofia teorética, mas vou falar da parte teórica. O professor Jorge Cunha falará da parte prática, visto que isto já se torna bastante difícil já de tratar da parte teórica e, portanto, partilhamos as coisas desta forma e talvez seja a razão também porque prefere que eu seja eu a falar em primeiro lugar. Pronto, eu vou ter, penso que tenho 20 minutos, 25, quanto? 30. Fantástico. O principal escopo da minha comunicação, da nossa comunicação, é de expor em algumas das suas linhas fundamentais a parte teórica do compêndio de filosofia teorética e prática de Francisco Xavier Rondina. Para isso, faremos em primeiro lugar uma breve síntese sobre a vida e a obra do missionário jesuíta italiano. De seguida, daremos um conspecto geral sobre o pensamento do autor, tendo em conta a primeira parte do referido compêndio. Eu vou tentar pôr já um bocadinho para verem a amplitude. Portanto, descrevendo, eu vou fazer esta parte, vou fazer um conspecto geral, mas eu vou me concentrar na parte lógica neste momento, de facto, a primeira abordagem vai ser um conspecto geral da parte teorética, só. Por último, haveria um terceiro ponto, portanto, seria de o que é que nós pretenderíamos, um terceiro ponto que vai para o texto escrito. Pretenderíamos discutir o caráter de antecipação e de renovação da especulação neoescolástica proposta por Francisco Xavier Rondina, que pré-anunciará o espírito da renovação da filosofia neoescolástica. Mas vou deixar isso para o texto escrito e não vai ser abordado aqui. De facto, assiste-se, na segunda metade do século XIX, a uma revitalização da escolástica, em particular com os jesuítas e outros padres seculares em Itália, mas que se alargará a outros países como a Alemanha e a Bélgica. Neste último país, onde eu fiz a minha tese de doutoramento, salientamos o papel desempenhado pelo cardeal Désiré Mezières. Esta renovação é iniciada durante o pontificado de Leão XIII, com quem Francisco Rondina manteve contacto na última fase da sua vida. Não podemos aflorar então este último ponto, deixaremos isto para plano escrito. A obra está aqui toda na sua íntegra. Vou falar agora, neste momento, num breve momento, a vida e obra de Francisco Xavier Rondina. Eu vou-me alicerçar em alguns aspectos, porque penso que não é assim tão conhecido e, portanto, seria importante. Francisco Savério Rondina
Francesco Saverio Rondina nasceu em Fano, cidade que se situa na província italiana de Pesaro e Urbino, na região de Marcas, em Itália, em 28 de fevereiro de 1927, sendo oriundo de uma família numerosa. Com apenas 15 anos ingressa na Companhia de Jesus e faz o seu noviciado em Roma, no Colégio Santo André do Quirinal. Após a sua formação, ensina as humanidades em vários colégios italianos, tal como é afirmado no número da Civiltà Católica, que lhe dedica no necrológio uma breve biografia em sua memória. Com o espírito missionário e desejoso de evangelizar na China, é enviado para Macau, tendo residido primeiramente em Portugal entre 1859 e 1862, em Lisboa, no Colégio de Campo Livre. O padre Rondina pediu e obteve autorização régia para ensinar em Portugal, que lhe servirá também para ensinar posteriormente em Macau, tal como se pode ler em documento régio que lhe foi facultado pelo jesuíta, que veio, portanto, o jesuíta atual, António Trigueiro, e que tem uma história muito completa sobre a Companhia de Jesus, em Portugal e não só. Diz, e este documento eu tenho em meu poder. Portanto, na sua viagem para Macau, em 1862, passa por Jerusalém, onde visitou os lugares santos, e também pela ilha de São João, onde encontrou aí a primeira sepultura de São Francisco Xavier, que restaurou e que é relatada no número da Civiltà Católica. Será, aliás, depois do seu regresso à Itália, um colaborador assíduo desta revista católica italiana, integrando a redação editorial, onde publicou novelas e estudos sobre temas portugueses ou que estavam relacionados com Portugal. E aqui faz-se logo já uma paragem. De facto, em alguns brevetes sobre a biografia de Francisco Xavier Rondina, diz-se isto, mas de facto eu ainda não encontrei. Mas a investigação não está acabada, está longe de ser acabada. Onde é que, o mais provável é que Francisco Xavier Rondina tenha publicado alguns textos ou alguns estudos sobre temas de literatura portuguesa, mas não em Portugal, nem em Macau, mas o mais provável na Civiltà Católica. Mas como eu não pude respigar, já tive acesso a alguns números, mas não pude respigar, isto vai ficar aqui um bocadinho em stand-by. No entanto, até agora, portanto, não pude encontrar isso. Durante o tempo que permaneceu em Lisboa, foi professor de Filosofia e de Francês no Colégio de Campo Livre, porém um facto pouco conhecido até agora sobre Francisco Xavier Rondina, diz respeito a uma viagem que fez em 1860-61 a Porto e a Braga. É através de testemunhos escritos, que me foram amavelmente cedidos, que eu pude ver que ele passou por Porto e Braga, e em Braga havia um propósito para fazer essa viagem. Seria de instaurar aí, a pedido de outros jesuítas de Lisboa, e não só, a Companhia de Jesus em Braga, na zona de Braga, mas não se conseguiu nesse momento. Portanto, tenho documentos sobre isso. O que é certo é que Francisco Rondina parte para Macau em janeiro de 1962 para dirigir o Seminário de São José, que estava praticamente sem alunos nessa altura. Com a direção do padre Rondina, o seminário teve um franco desenvolvimento, registrando-se em 1864 um número total de alunos internos e externos de 264. A sua chegada a Macau coincide precisamente com o regresso dos jesuítas a esta província portuguesa no Oriente, 100 anos após a expulsão decretada pelo Marquês de Pombal em 1762. No seminário São José ensina a retórica, a filosofia racional e moral e a teologia dogmática. Eu queria dizer que também utilizei alguns estudos de professor António Aresta aqui presente, portanto, para a bibliografia. O jesuíta italiano, durante o período em que permaneceu em Macau, teve sempre uma boa aceitação por parte quer dos seus colegas padres, quer de personalidades seculares e de mais insígnias personalidades de Macau, como poderá atestar a correspondência trocada com essas personalidades. Contudo, esta situação alterou-se quando o padre Rondina se insurge contra uma campanha feita contra os jesuítas, liderada pelo padre António Carvalho. E a situação agudiza-se com a crítica de Rondina face ao problema do tráfico e escravatura dos coolies. Os coolies, palavra que deriva do inglês coolies, e que era usada essencialmente na segunda metade do século XIX e primeiro decênio do século XX,
era para designar todos os contratados indianos ou chineses. A palavra entrou na língua portuguesa com a designação de culs, chinos ou chineses. Os culs eram, portanto, carregadores assalariados que se encontravam na base da escala social, embora acima dos intocáveis indianos. Eram levados de Hong Kong, passando pelo Porto de Macau, em direção do Peru e de Cuba para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar e eram objeto de exploração quase servil. Porque, o que é que eu estou a contar este episódio? Este episódio é muito importante. O padre Rondina, não esquecendo a sua filiação evangélica e não desmerecendo a atitude inaciana quanto aos direitos humanos fundamentais, levanta o problema social dos mais pobres e desfavorecidos, vindo esta atitude a ter repercussões de ordem política e até mesmo eclesiástica. Do ponto de vista político, porque o governo português considerou a manifestação social de Rondina num registro político de perfeito mal-estar e embaraço. Do ponto de vista eclesiástico, porque o bispo de Macau resignou ao seu cargo em virtude da ordem que veio de Lisboa, que estabelecia que os professores do seminário teriam de ser obrigatoriamente de nacionalidade portuguesa. Ora, Francisco Xavier Rondina era de origem italiana. Considerando o bispo que este decreto veio pôr em causa a sua autoridade relativamente aos professores do seminário de São José, sem ter sido ouvido, decidiu, portanto, pedir a sua resignação. Entretanto, Francisco Rondina abandona Macau com alguns colegas jesuítas e dirige-se para o Rio de Janeiro, passando pelo Japão e pelos Estados Unidos da América. Permanece na cidade carioca durante algum tempo, mas por motivos de saúde regressa finalmente à Itália em 1882. Na correspondência trocada entre Rondina e alguns dos seus amigos deixados em Macau ou em Lisboa, correspondência que eu já pude consultar alguma, ou até mesmo essa correspondência trocada entre colegas e amigos que deixou em Macau, ou até mesmo quando colegas portugueses lhe enviam, por exemplo, periódicos como, por exemplo, o Novo Mensageiro, onde há crónicas sobre a atuação portuguesa, por vezes, no Oriente, não só em Macau, mas em várias regiões. Portanto, ele agradece essas cartas, esse envio. Veja-se, por exemplo, a carta-resposta de Rondina ao padre Matos em janeiro de 1873, que diz o seguinte: recebo neste momento 2 cartas de Vossa Reverência, em data de 30 de outubro e de 27 de dezembro, sinto tão viva satisfação em lê-las, que não quero demorar de um só dia a resposta. Agradeço-lhe muito as notícias que me dá de Macau e por aí fora. Há um outro aspecto nesta correspondência que eu estive a ver sobre Rondina. A dado momento, numa das cartas, responde às cartas escritas em português e há cartas escritas em italiano. Responde que há correspondência que lhe não chegou ao destino que devia ter chegado ou que não lhe chegou a ele. O que é Durante os últimos anos, e para terminar esta parte biográfica, durante os últimos anos da sua vida, tem aqui um aspecto que as biografias portuguesas não apresentam, isto é, eu estou a dizer, há certos verbetes, em certas... Durante os últimos anos da sua vida, integrará a redação da revista Actividade Católica, como lhes disse, assinando muitos dos seus artigos. No entanto, escreveu também para outras revistas, isto é, e periódicos, textos uns em prosa e outros em verso, é o que diz na Actividade Católica. Falece em Castel Gandolfo, em 1897. Por entre as suas obras mais significativas temos o Compêndio, alguns consideram que nem sequer é muito mais do que um compêndio, o Viaggio nell'India e nella Latina, desculpem o meu italiano, não é? Depois, le doutrine maçoniche intorno alla religione, alla ciência, à moral e à política, uno sguardo ao Brasile. E, para além destas obras, de maior vulto, há ainda outros textos que versam, então, aspectos históricos, literários e religiosos. Publicou uma novela, isso é certo, em fascículos, sobre o imigrante italiano. E aqui, um outro aspecto interessante, é que o padre Rondina teve um papel preponderante também relativamente aos imigrantes italianos. Isto nunca é focado, mas isto é certo. Encontrei numa obra bastante importante de um italiano, mas que está em inglês, sobre essa atitude, digamos, a dimensão, digamos, prática e ética de Rondina. Diz ainda nesse volume da Actividade Católica, mas o mais e melhor dos seus anos foram consagrados à vocação da pena, tornando-se parte do nosso colégio da equipa redatorial Actividade Católica.
Trabalhos, dizem eles, de fina literatura, de história, de polémica e de outros assuntos, muitos dos quais vieram a ser republicados, depois separadamente, com o seu nome, e formam um conjunto com vários outros escritos, uma notável bibliografia. Portanto, o Padre Rondina, então, para terminar, terá também um papel no apoio concertado com as diretivas romanas, no apoio à imigração italiana, que se fará durante o período que segue logo após a unificação da Itália em 1877, em 76 e até 1915. Na verdade, os imigrantes terão um papel importante na transmissão dos valores cristãos e católicos, mas também de renovação cultural e social nos países onde imigram. Esta primeira vaga de imigração italiana propagar-se-á quer para os Estados Unidos, quer para a América Latina, nomeadamente para o Brasil, por onde o Padre Rondina passou e permaneceu há algum tempo. Pronto, mas isto deixemos. Há um outro papel também do Padre Rondina sobre uma outra diretiva, ou sobre uma outra orientação, que é ele tem um papel bastante mais mediador, bastante mais conciliador quanto às questões antissemíticas, mas eu agora não vou abordar essa questão, deixemos isso para outro. Tenho aqui alguns testemunhos do Padre Francisco Rondina, que só, por exemplo, no Correio Nacional. Deixem-me dizer isto, porque eu acho que, mesmo que me botem a palavra, eu acho que é para dar o perfil da pessoa. Diz assim no Correio Nacional, um antigo aluno do Colégio de Campo Limpo. O título é Um Jesuíta, diz assim: este conhecia o próprio e de bem perto e numa idade bem mais querida ainda que distante, na qual se conservava com cuidado sofrego as vivas impressões que se recebem. Ninguém, pois, melhor do que eu para dar aqui notícia e testemunho dele. Portanto, há aqui testemunhos sobre o próprio Francisco Rondina. E depois continua: segredaram um dia certos condiscípulos mais do meu seio, bem informados de futuros casos. Caso a chegada próxima de padres dos italianos, que eram, digam-se a palavra, assustadora, jesuítas. Em breve, porém, o pueril receio se transmudou em confiança e júbilo. A todos quis e estimei logo e muito, entre todos, porém, com serem todos muito sabedores, inteligentes e dedicados, um havia, diga-se, sem agravo de tantas outras memórias beneméritas, mais do que nenhum sabedor, inteligente e dedicado. Não é dizer pouco, chamava-se Francisco Saverio Rondina. É o meu protagonista de hoje. Era nele o homem intelectivo, particularmente digno de menção e aplauso. Meses, felizmente poucos, antes de eu sair do colégio, saiu o Padre Rondina para Macau. E depois, continuem, não quero dizer, um outro testemunho dado por essa mesma pessoa, mais à frente, num outro número, o Jesuíta, novamente, mas é um outro texto, mas publicado num outro artigo, num outro periódico, perdão, que diz o seguinte: não posso deixar calar isto. Mais uma vez o vis também expondo com abundância e brilho de palavra, sumo, alguma teoria poética de Aristóteles ou passo de Santo Tomás, em frase digna de Cícero, perante o mundo e pasmado auditório dos seus condiscípulos. Portanto, são testemunhos sobre. Agora passo para o compêndio. Consegue-me ouvir? Está? Consigo? Eu estava a confundir um bocadinho 1700 com 1800, mas já consegui. Ok. O compêndio de filosofia teórica e prática para o uso da mocidade portuguesa, é isso que é dito, é uma obra que resulta da atividade académica de Francisco Xavier Rondina no Seminário de São José. O professor António Aresta, por exemplo, num breve estudo sobre o nosso autor e expressando a opinião do redator do jornal O Eco Macaense, na sua edição de 30 de maio, afirma a respeito do propósito da obra, citando o próprio Rondina, porque nesse artigo penso que vem extratos dessa obra, que esclarece o objetivo do compêndio. O propósito era muito ambicioso, favorecer o surgimento do Homo Philosophicus. Era o nosso desejo, isto era já o Rondina a falar, era o nosso desejo introduzir aqui um curso trienal de filosofia no qual o primeiro ano fosse consagrado à lógica e à metafísica, o segundo à ética e ao direito natural, o terceiro aos sistemas filosóficos ou à filosofia da religião. A obra apresenta-se na sua parte teórica uma vasta síntese sobre 3 grandes domínios filosóficos, cada um deles podendo ser subdivididos. Lógica, ponto 1, lógica, subdividida em lógica menor ou dialética, que os senhores podem confirmar aqui pelo
estas coisas às vezes gostam. Depois maior. Não precisa ser, exato. Para as pessoas verem. Cá está, a lógica menor, o dialética, ideia, juízo racional, raciocínio e expressão. Dá muita importância ao sinal, não é? Portanto, eu queria dizer que suspeito, apesar de ter uma linha tomista, mas aberta, porque vamos ver que a dado momento a modernidade está aí, que apesar de ser uma linha tomista, não é só tomista. Nós vamos ver, vai estar aqui Guilherme Toca. Claramente, toda uma exploração do sinal, tal como aparece. Ainda não consegui ler a obra toda, não é? Mas, mesmo na parte teórica, mas aparece lá uma vez a referência ao cão. Eu já não estava à espera, estava mesmo à espera. Portanto, lógica subdivide em lógica menor ou dialética e lógica maior ou crítica. 2. Metafísica geral ou ontologia. 3. Metafísica especial, subdividida, esta última, em cosmologia, psicologia e teologia natural ou teodiceia. Quanto à parte prática que vai o professor Jorge Cunha falar, eu só vou dizer as suas divisões e depois a filosofia prática está dividida 1. Em filosofia moral ou ética, 2. Filosofia social, 3. Filosofia da religião, grosso modo. O que vamos expor então é a parte teórica. O conteúdo estrutural e formal da obra desenvolve-se em capítulos e estes, por sua vez, em artigos. E em algumas das vezes são analisados teses específicas que dão lugar a uma avaliação em forma de respostas e objeções. Este procedimento só se inicia no livro 2, dedicado à lógica maior, ou, portanto, à crítica. As teses são, a maior parte das vezes, desdobradas, dando depois resposta a cada uma delas em forma de objeção, fazendo lembrar o modo de procedimento da Suma Teológica de Santo Tomás. Quanto à utilização que faz dos filósofos e as citações que fazem explicitamente, sobre este aspecto, Rondina sintetiza de forma brilhante, muitas das vezes, a doutrina dos diferentes filósofos e faz pouco uso de citações. Também as faz, mas não o abusa. Isto é que é um manual, precisamente, é isto. No entanto, há exceções para essas citações, por exemplo, Santo Agostinho e Santo Tomás. Poucas, quer dizer, utiliza citações, por exemplo, de Aristóteles, mas especialmente, por exemplo, da noção de substância, mas na lógica, quer na lógica menor, quer na lógica maior, não abunda com as definições, isto é, explícitas. Estão lá as definições, mas não as citações explícitas. É isso que quer dizer. De facto, o manual é uma vasta síntese ordenada e logicamente constituída, sem recurso a citações em demasia. Nos prolegómenos, Rondina expõe em 2 momentos o lugar que ocupa a filosofia na ordem de saberes, ficando apenas excluídas da sua direta influência as ciências empíricas ou experimentais, diz ele, porque estas só se ocupam dos fenómenos da natureza para descrevê-los ou também para assinalar as causas próximas de que procedem, mas não sobem como a filosofia à contemplação das coisas últimas das coisas. Desculpa. Fim de citação. Por isso, depois de explicar a origem etimológica da palavra filosofia, o seu objeto e fim, bem como a sua divisão e o seu grau de importância na esfera do saber científico, moral, político e religioso, descreve de seguida os princípios e os progressos da filosofia, enunciando os sistemas que se produziram, em particular a partir da modernidade, dando particular relevo aos sistemas racionalistas e antirracionalistas. Ele depois vai retomar isto na parte que tem da metafísica especial, em particular na psicologia. Onde aí ele vai dizer, eu vou me separar um bocadinho, eu vou-me afastar da linha tomista completamente. O professor jesuíta enaltece o valor da filosofia para as diversas áreas do saber que abrangem, diz ele, na sua vasta esfera, o tríplice objeto de todas as ciências: Deus, o homem e o mundo. Assim como também as esferas do saber que lhe estão diretamente relacionadas com a especulação filosófica, como sejam a poesia, a moral, a política, o direito natural e a religião. Rondina considera que a filosofia é não só útil à religião, é uma expressão dele, como também os maiores filósofos, e aqui é uma coisa original, não é? Mas têm que defender os filósofos, não é? Os maiores filósofos foram os que floresceram no seio da Igreja, ilustrando-a com a sua ciência e virtude, o que prova a grande harmonia que existe entre a razão e a fé, entre a religião e a filosofia. Mas mesmo para além, fora da Igreja, há uma filosofia muito importante. A filosofia é essencial para a religião e para qualquer
religião, segundo o jesuíta, pois tem o papel de desmistificação e de crítica que distingue a verdadeira religião da superstição. Isto é, para além, fora do âmbito do cristianismo e do catolicismo. Neste sentido, os próprios filósofos, foram aqueles que melhor exerceram este papel na antiguidade, segundo ele, quer os filósofos gregos, quer os filósofos da Pérsia, quer os árabes, quer mesmo os chineses, segundo ele. A filosofia é, desde a antiguidade, a palavra que foi inventada por Pitágoras para todo aquele que é amante da sabedoria. Por isso está reservado à sabedoria, diz ele, o conhecimento extenso e profundo das coisas que sabem bem ao espírito, ou que satisfaz seu natural apetite ou desejo de saber. O objeto da filosofia é o ente enquanto ente. Isto está concentrado essencialmente na metafísica geral, ou ontologia, porque ele associa a metafísica geral e a ontologia. E este divide-se em lógico, metafísico, físico e moral. Quanto à sua finalidade, ele pretende atingir o conhecimento das verdades teóricas e práticas. Esta divisão corresponde perfeitamente à forma como o próprio compêndio está dividido. A importância que o autor dá à lógica, enquanto, diz ele, disciplina racional que dirige os atos da razão para o conhecimento da verdade, é justificado pelo próprio sistema aristotélico otomista. Para Rondina, as doutrinas que são expostas neste compêndio obedecem a critérios de ordem metodológica fornecidos pela filosofia de Santo Tomás, cito, exposta na sua Suma Teológica e Filosófica e reduzida a método por 12 eminentes, diz ele, 12 eminentes filósofos, Godard e Liberator. Eu vou já só dizer um breve apontamento sobre isto. Do ponto de vista do desenvolvimento do seu conteúdo, o nosso autor adverte o leitor, nas breves páginas introdutórias, de que se afastará na parte da metafísica especial, como eu já lhes disse, do trilho seguido pela filosofia escolástica, pelas razões que cada um por si mesmo poderá avaliar, diz ele. Na verdade, Rondina dá uma maior importância na parte da cosmologia e da psicologia às teorias e doutrinas provenientes da física e da ciência experimental moderna, porque considera que foram estes autores que a elevaram a um maior grau de perfeição. As autoridades filosóficas e teológicas são inúmeras. Dentre os filósofos que mais se salientam na filosofia cristã são, obviamente, eu já disse Santo Agostinho ou o doutor evangélico, mas aparecem outros, não é? E já referi, por exemplo, Guilherme de Ockham. Depois, da escolástica seiscentista, obedece, e, portanto, e jesuítica, Francisco Soares, por exemplo. Depois, o dominicano Antoine Gaudin, que ele aqui esteve é um dominicano, neste caso, setecentista. Eu disse seiscentista, setecentista, desculpa. Setecentista. E o jesuíta Matteo Liberatore, e aqui do século XIX. De facto, os autores mais utilizados, muito particularmente nesta segunda parte, que compreende a metafísica geral e depois a metafísica especial, são os autores modernos. E são vários. David Hume, John Locke, Descartes, Kant e Leibniz. A abordagem que ele faz de Kant é muito interessante. Eu não posso aqui, depois, sobre a parte do idealismo transcendental e as objeções que põem ao idealismo transcendental. Portanto, é interessante. A parte da lógica. Ainda tenho tempo? Posso ver? Vou entrar na parte da lógica, se não se importam, e depois... Como eu disse, então, a primeira parte, desta parte teórica, o primeiro, digamos, livro, podemos dizer, é a lógica menor e maior. Aí, Rondina expõe as noções preliminares da lógica e dá o sentido etimológico da palavra e fixa qual o objeto e finalidade da lógica. Por isso declara o jesuíta. Chamamos lógica disciplina, porque esta palavra é aplicável indistintamente às artes e às ciências e, portanto, à lógica que é arte e ciência ao mesmo tempo, pois prescreve regras para bem raciocinar, o que é próprio da arte e nos dá as razões em que elas se fundam, o que pertence à ciência. Acrescentamos racional, porque o seu objeto é ordenar os atos da razão. Dizemos mais, para o conhecimento da verdade, porque este é o seu fim. Este é o fim, atingir a verdade. Ora, o fim, não menos do que o seu objeto, é o que distingue a lógica de qualquer outra disciplina racional, mesmo da psicologia, a qual não trata dos atos da razão para ordená-los ao conhecimento da verdade, mas só para investigar a sua origem e natureza. O que eu acho interessante aqui é a distinção, o esforço que ele faz em distinguir o que é da ordem da lógica e da psicologia, que é interessante, não é? Neste ponto.
O jesuíta expõe o domínio filosófico da lógica de forma escolástica, como faz para toda a obra. Apresenta as definições e expõe metódica e sistematicamente os conteúdos das matérias que os compõem. Há um fio condutor logicamente constituído e com a exposição dos conceitos e definições explanados de forma dialética, ou seja, opções e subdivisões que são próprios das três áreas filosóficas fundamentais, a lógica, a metafísica e a ética. Para a ciência da lógica, Rondina aponta para três funções que lhe estão adscritas e como o texto acima citado nos elucida, prescreve as regras da arte de raciocinar e desmonstra as razões em que elas se fundamentam, ordena os atos da razão, tem em vista atingir o conhecimento da verdade. De seguida, Rondina estabelece a divisão interna da lógica, em lógica natural e artificial. A distinção entre as duas, sobre a artificial, isto aqui ainda há muito mais a distinção entre as duas é que a primeira diz respeito à disposição natural da razão para o bem raciocinar, ao passo que a segunda difere da primeira quanto a uma disposição natural aperfeiçoada para a arte de raciocinar. A lógica artificial completa, por isso, as leis e princípios da lógica natural, podendo objetivamente defini-la como um complexo de regras que dirigem a razão para o conhecimento da verdade e de princípios em que elas se fundam. A lógica artificial divide-se, por sua vez, em maior e menor. A menor trata da estrutura e das leis do raciocínio, enquanto que a maior trata do objeto da razão, que é a verdade, dos critérios e dos meios para alcançar. Esta lógica maior podemos denominá-la também como crítica, precisamente. De seguida, analisam os três atos do raciocínio, que são a percepção, o juízo e a dedução, aprofundando cada um desses atos por meio do verbo ou palavra mental, por meio do conceito, por meio do sinal formal e, finalmente, pelo termo mental. É aqui neste preciso momento, neste termo mental, toda esta análise em vários 5 ou 6 elementos, verbo, palavra, mental, conceito, depois sinal formal, termo mental e depois o próprio juízo, é tudo isto que me levou a ver que está ali alguma coisa de todo o desenvolvimento de uma filosofia de origem ocamista. De facto, este procedimento leva a considerar a importância das ideias enquanto representação abstrata e concreta das coisas. Diz ele, a ideia abstrata é que representa a forma como separada do sujeito, exemplo, beleza, sabedoria, bondade. Já a ideia concreta, diz ele, é que representa uma coisa determinada como o sol, ou uma forma ou propriedade inerente ao sujeito como resplandecente. As ideias ainda podem ser individuais ou universais, coletivas ou transcendentes. Mas são as ideias universais que mais importam ao processo lógico do conhecimento. Por isso, Rondina apresenta uma classificação das ideias universais que são explicitadas segundo o modelo tardo-medieval dos universais na sua divisão em género, espécie e diferença específica, colocando-os na genealogia aristotélica ou porfiriana do género supremo, intermédio, espécie ínfima. Às vezes, em muitos autores que eu já estudei algumas coisas sobre este aspecto, não encontrei uma clarividência nisto. Neste encontrei, de uma forma assim mesmo. No quadro desta tipologia lógico-ontológica, passa-se para as categorias, tal como se constituem em Aristóteles e Kant. Essas categorias vão ser, neste primeiro momento, neste primeiro livro, vai ser sobre Aristóteles, mas depois ele vai retomar as categorias kantianas mais à frente. Pronto. No entanto, neste contexto, portanto, são as categorias aristóteles que são objeto de explanação. Em particular, é a primeira categoria, que é a da substância. A definição de substância é tomada de forma genérica, inicialmente, e pode ser entendida como o que existe em si ou por si, a saber, o que para existir, diz ele, o que para existir não carece de outro, como de sujeito ao qual seja inerente. Porém, nesta passagem, isto é muito interessante, a discussão em torno da substância faz-se em função mais das categorias, do livro das categorias de Aristóteles, do que da metafísica de Aristóteles, que a divide naquela, não é? No livro das categorias, em substância primeira e substância segunda. Por isso, elas podem ser reduzidas a 3 categorias: objetiva, subjetiva e de mútua relação. Essas categorias, em vez de serem agora as 10, são 3 nestas. Sobre a análise do sinal, na ideia, o professor jesuíta avaliou em função do termo oral, do seu valor categoremático e sincategoremático, mostrando de seguida as propriedades dos termos, que são avaliados em 5 classes, uma das quais tendo uma relevância particular, como é o da suposição. Por último, é a definição que
é a definição, a própria ideia de definição, que é objeto de análise quanto ao seu valor nominal e real e quanto às leis e regras da sua divisão. Finalmente, este capítulo aflora o problema do juízo e do seu sinal. Deste modo, a expressão do juízo, diz ele, faz segundo a proposição. Rondina efetua a divisão das proposições quanto à matéria destas e expõe de seguida as propriedades das proposições em função da sua natureza. Tem particular importância as proposições complexas, quer na matéria, quer na forma. Diz ele, as complexas na matéria se chamam propriamente complexas e as complexas na forma modais. O último capítulo da lógica, estou quase a terminar, ocupa-se nos seus 14 capítulos com a análise do raciocínio. O professor jesuíta expõe em particular o que é o silogismo e as diversas figuras e modos, digamos, do silogismo, quanto à quantidade e à qualidade dos mesmos. Também devo dizer que aqui de uma forma muito clara, e vai enunciar as diversas combinações desses silogismos e quais as formas mais imperfeitas e as formas perfeitas. Rondina, depois disso, ultima análise detalhada sobre as espécies de silogismo e depois, finalmente, a argumentação demonstrativa e as várias espécies de demonstração. É precisamente nos últimos artigos deste capítulo e desta lógica maior que Rondina explicita o silogismo analítico a priori e a posteriori ou sintéticos. Mais do que ao juízo analítico, Rondina dá maior importância à análise do juízo feito por indução e por isso mesmo se detém de forma mais pormenorizada sobre este. Neste preciso momento, o jesuíta critica Francis Bacon, dizendo o seguinte, porque muito errou Bacon quando reprovou o silogismo e admitiu só a indução. Rondina propõe, portanto, a utilização da indução de forma correta e segundo regras. Para completar o processo válido da indução, há necessidade de uma argumentação também ela válida. Tem particular interesse a forma como Rondina sintetiza de forma objetiva as fontes de argumentação e os seus diversos lugares, ou seja, os diversos topoi disciplinares de se concretizarem. Os lugares lógicos, os lugares metafísicos e os lugares oratórios, enquanto formas diferentes de estes se efetuarem. Em conclusão, para terminar, pronto, é assim. Através da leitura do compêndio podemos perceber a cultura filosófica do nosso autor. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Os diversos sistemas, e eu não posso aqui mostrar tudo, em particular na sua metafísica especial, na secção da psicologia, tem valor interessante porque é onde ele, digamos, deixa o trigo da própria escolástica e se afunda, digamos, numa maior especulação relativamente aos autores modernos. Aí passa e faz uma crítica, não deixa, no entanto, na última parte, portanto, nessa metafísica especial e em especial na psicologia, faz uma crítica aos sistemas empiristas, tradicionalistas, racionalistas e idealístico-transcendental, dando preferência, isso vou-lhes dizer, dando uma preferência, é o que ele diz, não é? Portanto, a uma neoescolástica, segundo ele, porque na medida em que para o professor jesuíta é o único que faz a mediação entre o empírico e o racional, não valorizando em demasia cada um dos lados. Por último, portanto, tem particular relevância a sua forma de exposição sintética, objetiva e clara, querendo realçar os elementos filosóficos e significativos para, digamos, os alunos, não é, que estavam diante dele. Por último, a atuação de Rondina não se limita ao plano teórico, ele vai ter, todo este plano teórico terá repercussões práticas. Agradeço a